Bairro da Petrogal, bairro da Sacor, bairro da Petrogal, temos ali uma questão complexa. E esta parte do vídeo até é muito dedicada para os moradores do bairro da Petrogal, para enquadrarmos. Temos ali um problema que se alarga ou que se arrasta há vários anos. Temos um problema de ter sido feito um contrato com uma entidade, com um urbanizador, com um promotor, para a construção de umas dezenas de moradias numa zona que estava afeta ao bairro. Na altura, quando foi feito o negócio com a Câmara Municipal, foi ponderado ou foi trocado um serviço, entre aspas, para as pessoas perceberem. A Câmara Municipal deu autorização a este contrato mediante várias contrapartidas. As várias contrapartidas passavam, inclusive, por muitos serviços, não, uma implementação de obra dentro do bairro por parte do urbanizador e que se iria substituir à Câmara ao fazer estas benfeitorias dentro do bairro. Os moradores também beneficiaram na altura, porque tiveram a capacidade de adquirir as suas casas, que lá estava na altura, por um valor bastante simbólico para o valor que aquela zona tem, e o negócio aparentemente satisfazia toda a gente. Hoje não satisfaz toda a gente, os moradores não pretendem que seja construída as vivendas que vão destruir uma zona rural que existe dentro do bairro. O urbanizador, obviamente, fez a sua parte e por isso quer construir. A Câmara Municipal andou durante aqui alguns anos a tentar ajustar para a frente, a evitar que isto fosse construído. Chegamos a uma reunião de Câmara onde o assunto é colocado aos vereadores. Eu estou a encurtar muito isto, porque há aqui muitos dados pelo meio, mas chegamos a uma altura em que a reunião de Câmara colocamos uma espada em cima da cabeça dos vereadores e dizemos que o chumbo desta licença de construção ou a reversão deste contrato poderia honorar a Câmara Municipal numa indemnização a cerca dos 8 milhões de euros. Ora, este processo foi abandonado por consequências democráticas. E o que é que eu quero dizer com isto? A passagem de executivo para executivo foi fazendo com que os tempos se fossem dilatando, porque agora vai entrar este, agora vai entrar aquele, na Câmara Municipal, e as coisas vão-se prolongando ao longo do tempo. Eu tenho algumas dúvidas que o contrato tenha sido também cumprido na íntegra pelo urbanizador. Os moradores dizem que não. Pronto. Existem vários moradores que dizem que não. Eu tenho algumas dúvidas. Nós estamos a analisar os contratos. Algumas obras não foram feitas conforme está acordado. Exatamente. Eu tenho algumas dúvidas sobre o contrato. Estamos a analisar os documentos para ter respostas concretas. A ser verdade que isso existiu, eu acho que o que a Câmara Municipal deveria tentar fazer, ou deveria ter tentado fazer, era uma reversão de contrato, mas com as contas todas em cima da mesa. Ou seja, se o urbanizador de facto fez trabalhos no bairro que eram da responsabilidade da Câmara Municipal, acho que a Câmara Municipal deve restituir esse dinheiro, porque o urbanizador não pode ser prejudicado porque fez uma obra, mas se não cumpriu o contrato, tem que se analisar. Não cumpriu porquê, se a responsabilidade foi da Câmara ou não. Se não cumpriu e esteve em falhas, se há motivos legais para agir e não honorar o município nesta situação. Ou seja, as contas do deve e do haver não foram apresentadas, porque se percebe que algumas obras aparentemente ou alegadamente não foram concluídas, outras não foram iniciadas, e existiram trabalhos que não foram feitos, e agora chegamos a uma altura em que achamos que a responsabilidade é só nossa. Se calhar não são 8 milhões, se calhar são menos. E sendo menos, qual é o estudo que existe de impacto no meio ambiente com o retirarmos aquela área da forma como hoje a conhecemos para ser uma área urbanizada? É uma mais-valia ou não para o Conselho manter aquela situação ali? Ou seja, a única coisa que está a ser discutida neste momento e que já foi votado é uma questão económica de perceber se são mais 8 milhões, ou menos 4 milhões, ou menos 3 milhões. Nós já fizemos, durante este executivo, já houve reversão de vários contratos, porque foi declarado o interesse público na reversão dos contratos. Já só viu a população
Obviamente que a população também tem que perceber que foi muito beneficiada na forma como teve hipótese de comprar aquelas casas. Mas não existe hipótese de sentar as três entidades à mesa, de tentar perceber uma forma que ninguém seja prejudicado. Não existe forma, se o contrato não foi cumprido pelo urbanizador, não existe forma que o direito de superfície de construção seja dado no outro lado e que a Câmara tente evitar que seja destruído aquele parque. Não, a forma como é apresentado é: ou os senhores aceitam isto, ou os senhores são responsáveis criminalmente, e pode inclusive haver aqui uma responsabilidade de indemnização em cima dos vereadores num valor que se estima que seja na ordem de 8 milhões. Ou seja, não estavam os dados todos na mesa. Não estavam os dados todos na mesa. A decisão foi tomada sem... O vereador Nuno Dias tem uma intervenção muito perspicaz, e é uma pessoa que eu gosto... Do PS, é uma pessoa que eu gosto bastante e sempre por norma bastante correta, apesar de estarmos em lados diferentes da barricada, mas ele é claro, porque a determinada altura os vereadores nem sequer têm conhecimento, e ele invoca isso, não têm conhecimento das trocas de correspondência e das negociações feitas entre as partes. Que negociação é que existiu? Como é que isto foi feito? O que é que isto vai honorar a população diretamente ali? Vamos fazer o deve e o haver, perceber quem é que investiu o quê. O privado não pode ficar prejudicado com todo o investimento que fez no bairro. Obviamente fez ali um investimento. Obviamente que não podemos agora chegar com uma chica espertice e dizer: olha, o senhor agora fez, mas paciência, não vai receber nada sobre isto. Mas não teria sido possível negociar o direito de superfície de construção no outro lado? Não teria sido possível dizer: os senhores também falharam aqui no contrato e por isso o contrato vai ser rescindido por isto, mas assumindo a nossa responsabilidade, os senhores fizeram obra por nós e por isso vamos-lhe pagar a obra que foi feita, ou vamos compensar isto contra o terreno, ou vamos tentar negociar isto. Não, parte-se do princípio, ao final de não sei quantos anos, isto vem à tona d'água e pega-se nisto e diz: pronto, está resolvido, agora o senhor assina ou não assina. Se não assinar, o senhor é responsável pelo que possa daqui a devir, que são cerca de 8 milhões de euros. Mas é 7 anos depois, falando neste executivo, sim, 7 anos depois não havia tempo para realmente se elaborar, digamos, uma análise que servisse... Os problemas no Conselho... não se resolve, percebe? Não se tem vontade de resolver. E esta questão da Petrogal é o mesmo assunto: vamos resolver um problema que está no passado, a culpa foi deles. O Sr. Vereador Tiago Matias lê a declaração de voto que os vereadores da CDU colocaram na altura, porque nós até estávamos contra isto, nós não sei o quê, mas agora vamos resolver porque a culpa é vossa, porque os senhores é que cá estavam no Executivo. E pronto, e saímos daqui. Ou seja, não... existe o princípio do fomos eleitos e agora fomos eleitos para resolver. Vamos deixar um bocadinho as bandeiras dos partidos, vamos manter aquilo que é ideológico, o combate político, etc. Mas há coisas que são fundamentais para a resolução dos problemas da população. O bairro da Sacora da Petrogal, como o conhecemos, levou uma machadada tremenda na Câmara Municipal, na reunião de Câmara Municipal, do que é que vai acontecer daqui para a frente. Eu sei que os moradores estão a mobilizar, vamos ver se daqui não vai advir um problema ainda maior, que é eventualmente acontecer uma ação jurídica por parte dos moradores que vai atrasar aqui o processo, e isto tudo porque poderíamos ter evitado, ao sentar as partes à mesa, tentar negociar de uma forma séria, olhando para o contrato, porque é verdade que o urbanizador tem direitos de construção ali, mas existe... Há algum interesse para alguma parte em que as coisas se resolvam assim? Se resolva como? Se resolvam com sem diálogo. haver esse diálogo. Sem haver o diálogo, Qual é sei lá qual é o interesse, eu não consigo perceber. E eu, se fosse Presidente da Câmara, eu já teria analisado, ponto número 1, o contrato foi cumprido ou não foi cumprido por parte do urbanizador ou do promotor? Foi. Então, se foi, temos aqui um problema grave. Vamos tentar resolver a situação, tentar negociar com ele, tentar ceder terrenos aqui e ali, a tentar recuperar aquele terreno para nós. Se não foi, o urbanizador também tem que ser penalizado pelo seu incumprimento. Então vamos tentar entrar aqui num entendimento, sendo que eu não excluo a responsabilidade que a população tem nisto tudo, por muito que isto não seja popular, mas a responsabilidade da população, porque a população durante anos aceitou e levou isto a um ponto que muita gente ganhou ali dinheiro com especulação imobiliária. Agora, o que é que aconteceu? A Câmara Municipal não previu que existia especulação imobiliária da forma como iria ser feita. É preciso explicar isso, se calhar, para quem não é do bairro Petrogal, é que houve casas que foram compradas vendidas a tudo e meio. E vendidas depois com... Sim, mas nós estamos numa fase que ainda hoje se anda a atribuir licenças de habitabilidade e licenças a algumas das casas que lá estão, porque não só foram compradas a um preço barato, como a seguir foi alterada a estética também das casas e aquilo entrou ali num registro, valorizou bastante, houve ali um registro que toda a gente tem responsabilidade nisto, mas que agora, no final das contas, os principais prejudicados sobre aquela situação vão ser
aqueles que foram em engodo inicialmente da mais-valia que teriam na casa, que foi a população. Hoje vão ser os principais prejudicados naquela história. E eu acho que existiam outras formas de resolver isto. E ficamos... Poderá o Sr. Presidente da Câmara dizer, o senhor está a falar e existem aqui trocas de correspondência que os senhores não sabem e por isso isto não poderia ser feito assim. Pois, mas os senhores não sabem, mas têm que saber. Não nos pode trazer, não veio à Assembleia Municipal, mas não pode ir a uma reunião de Câmara, onde temos um dos vereadores, que inclusive foi presidente de junta daquela junta de freguesia, por isso conhece muito bem o caso, como o vereador Nuno Dias do PS, em que os próprios vereadores, eu não tenho representação de variação na Câmara Municipal, mas os próprios vereadores não conhecem o processo na íntegra, não estão fundamentados com todos os documentos na mão e coloca-se isto em cima da mesa do ou é assim ou é assado, e nós no passado até tínhamos tido uma posição diferente, nós neste momento... Mas o que é que os vereadores poderiam fazer? Poderiam abandonar a reunião e não querer votar? O que é que os vereadores poderiam fazer naquela situação? António, se você não tem os dados todos, eu não votaria aquela proposta. Porque criminalmente eu fico responsável ou a aprovar ou a chumbar sobre um documento do qual eu não tenho os elementos todos. E quem o diz não sou eu, foi o próprio vereador Nuno Dias que diz eu gostava de ter acesso a estes documentos. Por isso, não me venham meter uma responsabilidade em cima de 8 milhões de euros, que eu posso ser responsabilizado juridicamente e criminalmente, quando não me fornecem os dados. Eu tenho sérias dúvidas da nulidade daquela votação, ou da anulabilidade, falando juridicamente, daquela votação, a partir do momento em que os dados não estão todos em cima da mesa e que é colocado uma versão final sobre aquilo. Os partidos que têm assento na Câmara Municipal têm que tomar uma posição também sobre isto, e são eles que lá estão, porque o assunto não vai à Assembleia Municipal. Eu, como deputado municipal, a única coisa que me predispus é tenho falado com moradores do bairro, tenho aconselhado naquilo que eu acho que deve ser feito, naquilo que eles devem fazer. As conversas têm sido quase diárias com eles, e os moradores também vão ter que perceber que vão ter que se mexer, que não podem estar à espera que isto seja resolvido para a Assembleia Municipal, porque a Assembleia Municipal isto não chegou cá, e os vereadores parece que... Portanto, ainda vamos ouvir falar no bairro Pedrógão? Eu espero que se ouça falar do bairro Pedrógão, eu espero que seja resolvida a situação e que se tente chegar a um consenso para toda a gente, não prejudicando também o urbanizador e a empresa que já investiu ali. Agora, ver que nível de investimento é que foi feito, e se foi feito de acordo com o que está previsto no contrato ou não.